Doutora, eu como tão pouco, mas eu não emagreço. Por quê? Se inscreve aqui no meu canal que eu vou te contar por que isso está acontecendo com você e com muita gente que procura o consultório. É muito comum a queixa de que o paciente não come, mas não consegue emagrecer. Na verdade, isso pode sim ser verdade. Na maioria das vezes, a gente tem realmente um excesso alimentar que está contribuindo para que esse paciente não perca peso. Mas muitos pacientes realmente têm uma alimentação mais regrada, mas não conseguem perder peso. Então, vários fatores contribuem para que isso aconteça. Um deles é tomar pouca água. Quando a gente toma pouca água, a gente diminui o nosso processo de lipólise lá nos nossos adipócitos, evitando com que ocorra a perda de gordura. Outro fator é que a pessoa pode sim estar comendo o que ela considera pouco, mas esse pouco ele pode ser formado por alimentos muito calóricos. Então, ao longo do dia, a gente acaba ultrapassando a nossa necessidade energética diária, o que vai levar a um ganho de peso. Outro fator importantíssimo para não perder peso: a falta de atividade física. Se a gente não se movimenta, a gente não queima energia. E por mais que você coma pouco, aquele pouco ainda não é suficiente para fazer com que você perca peso. Outro fator que a gente também deve considerar é o nosso equilíbrio hormonal. Algumas desordens hormonais fazem com que a gente ganhe peso. Hipotireoidismo, aumento de cortisol, aumento de hormônios sexuais, hiperandrogenismo, síndrome do ovário policístico. Então, a gente precisa afastar essas causas para saber que elas não estão contribuindo para a dificuldade no ganho de peso. Outro fator importante é a disbiose intestinal. Hoje, cada vez mais estudada, a disbiose intestinal tem sido um dos principais focos dos estudos nas medicações para tratamento da obesidade. Então, a gente sabe que uma flora microbiana desordenada, um intestino inflamado, ele secreta menos substâncias que são importantes no processo de emagrecimento e secreta algumas substâncias que são tóxicas e fazem com que esse estresse oxidativo e essa inflamação sistêmica perdure, fazendo com que você não emagreça. Mais um fator importantíssimo no emagrecimento é a ingestão de álcool, né? Então, às vezes o paciente está cuidando bem durante a semana e chega no final de semana, acaba tendo aquela compulsão pela bebida, ingerindo grandes quantidades de bebida alcoólica, e isso faz com que ela também acaba comendo alimentos que são altamente calóricos. Então, todo o esforço da semana, às vezes, é desperdiçado no final de semana. E um fator que a gente não consegue mudar, né, é a genética. Hoje a gente já conhece vários genes que estão relacionados com a obesidade. Então, se você herdou esses genes ou se você teve alguma mudança no seu DNA, no processo intraútero, quando você ainda estava lá na barriga da sua mãe, o que a gente chama de epigenética, pode fazer com que você tenha realmente um metabolismo mais lento, que você tenha uma facilidade para engordar. E quanto a isso, a gente não consegue mudar. A gente consegue mudar todos os fatores que estão em volta para otimizar e fazer com que esses genes fiquem lá adormecidos, né? Então, a gente sabe que pacientes, mesmo que nasçam com os genes, se ele vive num ambiente onde ele está inserido num programa de atividade física, com uma alimentação saudável, a gente consegue silenciar esses genes. Então, você conseguiu entender como não é simples, como não é fácil, como não é só fazer uma dieta ou como não é só malhar? Por isso que é importante você ter um acompanhamento, de preferência multidisciplinar, envolvendo nutricionista, nutrólogo, psicólogo, educador físico, para ter um sucesso no seu tratamento e conseguir sair daquele peso que você já está acostumado há tanto tempo, não é? Vamos mudar de vida?